Bom, na aula de hoje a gente vai estudar, dar continuidade ao nosso estudo das integrais de linha. E, bom, se você relembrar, na aula passada a gente fez isso sobre curvas. Hoje a gente vai expandir um pouco mais o nosso conhecimento e fazer, estudar as integrais de linha de campos vetoriais. Antes de mais nada, eu vou relembrar o que são campos vetoriais, Assim como na aula sobre integrais de linha sobre curvas, eu falei um pouco sobre curvas, dessa vez eu vou falar mais sobre campos vetoriais, falar um pouquinho, dar uma introdução. Então, vamos lá para a definição. O que é um campo vetorial? Se eu tenho D, uma região em R2, também é válido, para uma região, em R3, essa definição, a gente fala aqui um campo vetorial em R2 é uma função f que associa a cada ponto xy em R2 ou x, y, z em R3, um vetor bidimensional ou tridimensional, no caso de R3, peraí, deixa eu afastar isso. Não. Bom, terminei de escrever, Ele é uma aplicação, uma função que tem seu domínio em R2 ou em R3 e associa a cada ponto em R2 ou em R3 um vetor bidimensional, E como a gente representa como que a gente representa, um campo vetorial? Se a gente tem aqui, os eixos, aqui estou em R2. Deixa eu... Como a gente faz isso, Como a gente olha essa aplicação? Em R2, como f de xy é um vetor bidimensional, a gente pode escrever f de xy em termos de funções, de suas funções componentes. O que são funções componentes, Eu vou chamar essas funções componentes de P e Q, P de x, y e Q de x, y,
da seguinte forma: f de xy pode ser escrito como p de xy i, né, está na direção de x, mais q de xy na direção, né, de j. Que é a mesma coisa que fazer, né, p de xy, q de xy. Ou também, né, f igual a p i mais q QJ, né? Bom, esses P e Qs, a gente pode dar um nome para eles, né? A gente pode chamar... Podemos chamar de campos escalares. Justamente, né? Porque P e Q são funções agora que pegam o par x, y e me devolve um número em R, né? P e Q são aplicações, né? P e Q vai de R2 a R, diferente de F, né? Que vai de R2 a R2, né? E como a gente representa... Deixa eu mudar aqui a cor. XY. Então, nesse aqui eu tenho um ponto XY. O F, né, a aplicação F, o que faz é pegar esse ponto e transformar, né, num vetor. Ele pega um outro ponto aqui, né, esse aqui é F de XY, né? E é assim que a gente representa graficamente campos vetoriais, né, em R2. Daqui a pouco a gente vai ver alguns exemplos. Bom, em R3, como é, né? A gente pode seguir o mesmo raciocínio, né? Escrevê-los em termos de suas funções componentes, que a gente também chama de campos escalares, né? Podemos em termos de funções componentes, né? P, Q, R, que agora, né? Deixa eu colocar aqui embaixo. P, Q e R vão, né, de R3 e me entrega um número ou alguém em R, né? E usando essas funções, f de x, y, z é igual a p de x, y, z i, né, na direção i, mais q de x, y, z, j, mais, deixa eu... R de x, y, z, k. E, né, às vezes, denotamos
por x, meio x negrito, o campo, né, x, o ponto x, y, z. Então, a nossa f, quando a gente usa essa notação, né, para designar uma tripla em R3, ela é f apenas desse x negrito, né? Isso aqui é o campo em x, né? Bom, note também que vou fazer aqui uma pequena observação sobre os dois casos. Muitas vezes encontramos na literatura a anotação F com essa flechinha, justamente porque a gente está acostumado a usar essa notação para campo vetorial, né? Um campo vetorial, geralmente na física, aparece muito como V flechinha, esse é um campo V, enfim, essa é a notação usual para campo, mas aqui no nosso contexto, quando eu disser campo vetorial, essa flechinha é como eu posso dizer, fica ambíguo, porque se ele já é um campo vetorial, eu não preciso colocar essa flechinha nesse contexto aqui. Você pode colocar, está correto, muita da literatura aparece com essa flechinha. Só para simplificar na hora de escrever, e para não dizer assim, eu esqueci nesse e no outro coloquei, se eu disser que é campo vetorial, é um objeto, né? É um campo vetorial que também pode ser escrito com essa flechinha em cima. E como é o gráfico, né? Como que esse campo vetorial aparece em R3, né? Em R3, a gente já agora tem esses três eixos, x, errei, peraí. Bom, não é que não está não é que está errado, é só para seguir uma para ser coerente com todas as outras vezes que eu fiz esse mesmo eixo e chamei x, y, z desse modo, vou continuar desse modo, mas não está errado trocar, né, chamar esse de y, enfim. Então, quem é, né, um campo vetorial aqui? Então, se aqui eu tenho um ponto, né, x, y, z, eu vou ter aqui o campo, né, f de x, y, z. Que, né, eu posso... agora, ele tem três direções, né, diferentes do que, no caso, o R2. Né? Eu posso projetá-lo no plano x, no plano xy, posso projetá-lo no plano xz, no plano yz, enfim. Essa é a cara agora de um campo vetorial em R3, né? Ele possui três direções, né? Esse aqui eu tenho x barra. Bom, as direções dadas pelos eixos, né? O I e JK. X barra, Y barra e Z barra. Esse é o campo F de X barra. Bom, se eu introduzir vou chamar isso aqui de x negrito barra, isso aqui é f de x negrito barra, né? Isso aqui é x negrito, como eu introduzi ali anteriormente, né? Esse jeito de olhar o ponto, né, x, y, z em R3, dando uma letra só para representá-lo. Enfim, esse é como aparecem os campos, né, em R3. Uma outra observação é que a continuidade do campo depende da continuidade das funções componentes.
Então, dizer que um campo é contínuo, né, um campo F é contínuo, significa dizer que P, Q e R são funções contínuas. E a mesma coisa, né, se for em R2, que P e Q são funções contínuas. Bom, e geralmente na nossa discussão sobre integrais de linha de campos vetoriais, eu vou adotar sempre, né, que um campo ele é contínuo. Raros casos a gente vai trabalhar com campos não contínuos. Bom, vamos aos exemplos. Vamos ver. O campo vetorial, né, em R2, dado por F de xy igual a menos yi mais x na direção, né, j. Então, vamos olhar como é esse campo, vai fazer a representação gráfica, né, desse campo. Bom, eu fiz aqui apenas, adiantei um pouco o desenho, o gráfico. Bom, eu tenho aqui, né, duas circunferências centradas na origem, de raio 1 e de raio 2. Bom, vamos estudar, né, um pouco desse campo. Eu tenho aqui, né, para xy, valores de xy e valores de f de xy. Para xy igual a 1, né, o ponto 1, 0, f de xy, posso representá-lo assim, menos y, né, que é 0, tanto que é 0, e x, né. Para o ponto 0, 1, xy vai ser o quê? Vai ser, o f de xy vai ser menos 1 e 0. Bom, posso fazer por vários pontos, mas eu vou aqui fazer para um ponto nessa circunferência de raio 2. Para x igual a 2 e y igual a menos 2, f de xy é igual a 2, 2. Bom, então, né, aqui, no ponto xy 0, eu sei que, né, meu campo é dado assim. No ponto 0, 1, né? Bom, se eu fizer os cálculos, eu vou ver que essa é a representação desse ponto, desse campo. E claro, né, aqui também aparece para todo ponto dessa circunferência, ou nesse plano inteiro. Bom, agora aqui eu já dei uma falhada no desenho. Aqui também. Bom, convido vocês a refazerem os exemplos que eu faço em sala, né? E melhorar até os gráficos que eu tenho feito. Então, o que acontece aqui, né? A gente vê que o gráfico, ele indica que cada vetor, ele é tangente a um círculo. Na verdade, né, eu fiz o gráfico ao contrário, eu fiz o círculo depois, eu calculei
os campos, mas eu queria deixar o círculo aqui já no gráfico para a gente olhar, né? Quando a gente calcula, né? Bom, eu estou dizendo que cada vetor é tangente a um círculo de centro na origem, né? Para confirmar isso, eu vou tomar, né, o produto escalar do vetor posição, né? Se eu tenho um vetor, né, xy, isso aqui é a mesma coisa que escrever xy, né, para um ponto qualquer xy mais yj, então, né, tomando o produto escalar, com minha f, né, o campo, a gente vai ter x, né, escalar f de x, isso aqui é igual a mesma coisa que x, e mais y, aqui é j, né? J, escalar com menos y, i, mais x, j. Isso aqui é a mesma coisa que menos xy mais xy, que é igual a zero, né? Então, o que a gente tem é f de xy, ele é perpendicular ao vetor posição xy. E isso, né, para todo x que eu tomar aqui nesse plano, né? Sempre que eu tomar, né, o x e tomar o vetor posição, né, como escrever xy como um vetor nesse plano, eu vou encontrar, né, que f de xy é perpendicular ao vetor posição, né, desse ponto xy. Quer dizer, né, se aqui estou o ponto xy, aqui eu tenho o vetor posição, e eu vou encontrar sempre que o campo para qualquer xy nesse plano, que o meu f vai ser perpendicular, né, vai formar aqui um ângulo de 90 graus, com, né, o vetor posição desse ponto xy. E, né, o que a gente conclui é que se ele é perpendicular ao vetor posição para qualquer xy, né, ele é perpendicular ao círculo de centro na origem e raio, né, x ao quadrado mais y ao quadrado, né? Bom, claramente, né, se eu tomo esse conjunto de pontos, né, que descrevem o círculo, né, por exemplo, essa circunferência de raio 1, eu sei que todos os vetores posição, né, para todos os pontos nessa circunferência, o meu f de x, y vai ser perpendicular, assim como eu fiz no gráfico. Então, eu concluo, né, porque para todos os pontos na circunferência, né, que eu concluo que meu campo vetorial ele é perpendicular, né, ao círculo de centro na origem e raio, né, a distância que esse ponto xy tem até a origem. Bom, a gente pode observar também, né, que qual é o comprimento, né, do vetor f de xy. Isso aqui é a mesma coisa que menos y ao quadrado mais x ao quadrado, né?
E isso aqui é a mesma coisa que o comprimento, né, do vetor x, né? Lembra, né? X é igual a xy. Então, o comprimento do vetor f de xy é igual ao raio do círculo, né? Então, se eu tenho, por exemplo, aqui, né? Olhando aqui, se eu tenho esse círculo de raio 1, o comprimento dos vetores dados, né, por f de xy, a gente pode dizer duas coisas sobre esses vetores, né? Eles são tangentes ao círculo e o comprimento deles é 1, porque, né, ele tem o mesmo comprimento do raio do círculo ao qual ele é tangente. No caso, né, da circunferência de raio igual a 2, né, essa aqui, esses vetores, eles são tangente ao círculo, né, de raio igual a 2, centrados na origem, e os de comprimento igual a 2. E assim sucessivamente, a gente pode tomar circunferência centrada para toda a circunferência centrada na origem em R2, esse f de xy vai ser tangente à circunferência e vai ter o comprimento igual ao raio da circunferência. A gente pode tomar um raio igual a, não sei, um meio, né, a circunferência que está dentro dessa circunferência de raio igual a 1. Enfim. Bom, outra coisa interessante que a gente pode falar sobre esse campo é o seguinte, né, que como ele é um campo vetorial perpendicular ao vetor posição, né, ele nos dá uma interpretação física interessante, né? A gente pode imaginar que esse campo seja um campo velocidade, né? Ou seja, deixa eu escrever. Que f de xy é um campo de velocidade. Ou seja, né, um campo que a cada ponto do domínio associa, né, isto é um campo que a cada ponto do domínio associa uma velocidade. Isso é, né, a velocidade de um fluido escoando, de uma partícula se movimentando, etc, né? Então, né, neste caso, né, a trajetória das partículas que possuem a velocidade descrita por F, né, pelo campo F, são circunferências. Né, elas descrevem, né, a trajetória de uma partícula que tem F, né, como sua velocidade, tem que ser uma circunferência, né, porque a velocidade ela é tangente às trajetórias. E nesse caso, F é tangente ao círculo para qualquer, né, círculo de raio qualquer. Então, o que a gente pode chamar também, né, um nome, esse campo, ele tem um nome. Bom, na verdade, o campo, né, que descreve a posição, né, a gente chama ele de radial, né, que ele é igual a xy, é o campo radial, né, xy mais y
J. Né? Note que o meu F ele é perpendicular a esse campo radial, né? Que é o campo que descreve a posição de uma partícula ali, um XY dentro de um círculo. Bom, esse é um exemplo muito importante, né? Um exemplo, de certo modo, a gente consegue visualizar bem, né? É um campo que tangente a circunferências, então, bom, ele pode aparecer em vários exercícios, ele pode ser visualizado bem, nem sempre um campo tem sua trajetória, a trajetória de um campo é fácil de se descrever, né, geometricamente. Nem sempre, né, a gente consegue dar essa descrição, boa descrição para um campo. Esse é um campo interessante de saber o comportamento. Agora, né, vamos para um segundo exemplo. Que é, né, se a gente toma f de xy igual a 0x, né, esse campo, quem é? Vamos fazer, né, o gráfico desse campo, ou representá-lo nos eixos. Bom, esse é um campo que, bom, se eu tenho, ele é um vetor vertical de tamanho x, né? Note que aqui, para qualquer valor de x, né, esse campo vai ser desse modo. Espera aqui. Que ele vai crescendo quando o x é positivo, né, ele aponta para cima. Quando o x é negativo, ele aponta para baixo. Ui. Né? Bom, esse campo vetorial é composto, né, de vetores verticais de tamanho x, né? E se a gente imaginar que esse campo também é um campo de velocidade, né, que ela descreve, que ela dá a velocidade de uma partícula, então qual é a trajetória da partícula? A trajetória da partícula que tem como velocidade esse campo são retas verticais, né? Ele está se movendo daqui para cá com essa velocidade dada pelo f, né? Ou está descendo com velocidade dada por esse f. Bom, aqui esse foi um campo um pouco mais tranquilo, né? Porque basta, né, a gente olhar aqui para qualquer valor de x, né, a gente tem esses campos verticais. Agora, um terceiro exemplo que a gente vai explorar muito mais no futuro é o exemplo dos campos gradientes. Que é o seguinte, né? Eu tenho uma função f, se você lembrar, né, quando a gente falou do gradiente de uma função, eu tenho uma função f diferenciável.
E ela a gente pode, lembra que a gente acabou de falar de ser escalar ou vetorial, né? Ela é escalar porque ela chega em R, né? A imagem dela é em R. E a gente tinha definido, né, o gradiente da F, quando a gente falou de derivada direcional, né? Que a gente denota por esse símbolo, né? X, Y, que é o seguinte, né? Se deriva F com respeito a X e deriva F com respeito a Y. Isso nos dá, né, um campo. Porque, né, essa operação, ela vai de R2, né, em R2. Nesse caso, né, se isso aqui é um vetor, eu posso dizer que isso aqui é um vetor em R2. E esse campo, ele tem propriedades muito importantes que são, né, eles são perpendicular às curvas de nível. Bom, se você não se esqueceu, né, lembra que quando a gente tinha uma superfície em R3, né, por exemplo, eu tenho uma esfera. Vamos para uma coisa mais simples, né? Se eu tenho um paraboloide aqui, né? Se você não se esqueceu, uma curva de nível é quando eu olho para o gráfico, né? Para o paraboloide, no nível, né? Tem aqui um Z0 e olho para o que né, para a projeção desse gráfico em XY quando Z é igual a Z0, né? Se aqui eu tenho F de XY, a curva de nível é a F de XY igual a Z0. Significa, né, que eu corto esse gráfico de maneira paralela ao eixo XY em Z0 e olho, né, para essa fatia em XY, né, o que ficou ali do gráfico no plano XY em Z igual a Z0. Então, o que eu tenho do campo gradiente é que ele é perpendicular às curvas de nível, né? E ele me dá a direção de maior variação da função. Isso a gente discutiu lá quando a gente falou de máximos e mínimos. Então, esse campo vai ser muito importante, né? E é uma coisa que a gente vai explorar mais na próxima aula ou na terceira aula na segunda aula a partir dessa, né? Bom, esse é um exemplo importante. Eu gostaria aqui de recalcar, né, fazer uma observação que procure mais informações sobre os campos vetoriais na bibliografia do curso
que o que eu falei aqui foi só uma introdução, uma pincelada no que a gente vai precisar para entender certos teoremas a seguir e a integral de linha sobre esses campos, né? Mas existe muito mais coisa e muito mais exemplos sobre campos vetoriais, e é toda uma teoria muito bonita da matemática que tem essa relação com a física, e eu convido vocês a serem ativos nesse conhecimento e procurar mais informações sobre isso. Bom, vamos partir então, dados esses dois exemplos, vamos caminhar na direção de definir realmente a integral de linha no campo vetorial. Então, gostaria de relembrar algumas coisas, né? Então, lembre-se que o trabalho realizado por uma força F de x que move uma partícula de A até B, né, ao longo do eixo x é dado por, né, a gente tem essa expressão para o trabalho que envolve integral primeira, isso vocês já devem ter visto no curso de cálculo anterior. Né? Bom, temos a noção do cálculo do trabalho que envolve integral. Né? E lembre-se também que o trabalho feito por um campo F constante, né, para mover um objeto, né, do ponto P até o ponto Q, né, do espaço agora, bidimensional, né, quem é esse trabalho? Né? Você tem um produto escalar entre o campo e D, onde D é o vetor de deslocamento. E bom, essa é a força, né? O trabalho realizado por uma força constante para mover um ponto, né? Uma partícula do ponto P até o ponto Q. E agora, se a gente se perguntar, né, que esse campo vetorial, né, F, ele não é constante, né? Então, você vai supor agora que o campo vetorial F, né, ele é um campo vetorial de força, né? Não necessariamente constante. Então, qual é o trabalho? O trabalho feito por um campo de força F ao mover uma partícula ao longo de uma curva C, né? Então, o trabalho feito por um campo de força F ao mover
uma partícula ao longo de uma curva C é dada por... E aqui C é a melhor das curvas possível, né? Ela é suave, ela não tem alta interseção, contínua, tudo mais, né? Então, né, esse trabalho agora é dado por a integral de linha nesse campo de f, né, de x, y, z, vezes t, produto escalar, x, y, z, ds, né, a variação, que a gente pode abreviar como, né, essa integral de linha f escalar t ds, onde t é, bom, t de x, y, z é o vetor tangente unitário no ponto x, y, z sobre C. Bom, então se C é uma curva desse tipo, né, essa é uma representação genérica para uma curva C, esses são os vetores T, né, tangentes a essa curva. Né? Então, se eu escrevo né, a curva C, né, usando a notação vetorial, né, lembra que C é uma curva parametrizada, como a gente viu na aula passada. Então, se eu escrevo Z nessa notação vetorial, né, então eu posso representar o vetor tangente à curva, lembrando que ele é unitário, como a derivada de R de t sobre a norma de R' de t, né? E aí, a gente pode escrever a integral acima como, né, agora a integral de linha da curva C desse campo F T ds, isso é a mesma coisa que a integral em C de F, né, de R de t vezes R' de t ds, ou pode também usar essa notação F, né, dr. Então, bom, note, né, que esses campos e essa curva pode ser qualquer campo e, entre aspas, né, qualquer curva, né, curvas qualquer curva lisa, de classe C infinito, né, diferenciável, contínua, que suas derivadas sejam parciais, sejam contínuas e tudo mais. Pode ser qualquer curva desse tipo, né, essa expressão aqui. Isso dá uma motivação para a gente definir uma integral de linha sobre um campo vetorial qualquer, né? Não só sobre esse campo de força que atua sobre
as partículas que estão se movendo sobre essa trajetória e tudo mais. Então, assumindo, né, que agora F é um campo vetorial contínuo, qualquer, a gente tem essa definição aqui. Tem o F. Campo vetorial contínuo. Que ele está bem definido sobre uma curva C, dada, né, por R de T, onde o T está entre A e B, né, a curva está parametrizada. Então, a integral de linha desse campo F, né, ao longo de C é a integral em C de F dr, que é a mesma coisa, né, que a integral entre A e B, F R de T vezes R' de T dt. Bom, aqui não é C, né? Aqui são, de novo, se A, T, B, aqui, né? A integral está entre A e B. Os limites de integração são A e B. E a gente, por simplicidade, né? Para economizar letras, a gente vai escrever pode escrever também T, D, S. Bom, mas geralmente não é esse modo como aparece. Geralmente ou a gente escreve assim, ou assim. Então, vamos para um exemplo. A gente vai determinar o trabalho feito pelo campo de força F de x, y. Bom, F de x, y. Vocês percebam que a F e a C, essa integral, essa definição é tanto válida se F e C estão em R2 ou se elas estão em R3. Não, o importante é que as duas têm que estar ou em R2, as duas ao mesmo tempo, ou em R3, o C e a F. Né? Mas não tem nenhum segredo, a extensão, né, de partir de R2 para definir R3 é exatamente o mesmo. Né? É exatamente a mesma definição. Então, se eu tenho f de xy igual a x ao quadrado e menos xy j, né? Eu quero calcular o trabalho, né, feito por esse campo de força ao se mover numa partícula ao longo de 1/4 do círculo R de T igual a cosseno TI mais seno de T J. Então, como a gente está no 1/4 de círculo, o T varia entre 0 e π sobre 2. Né? A gente está
Essa é a minha curva R de t. Bom, então vamos lá, né? Se a gente tem, né, x igual a cosseno de t, y, seno de t, a minha f, né, em r de t, isso aqui é igual a cosseno t vezes cosseno t, porque a gente está fazendo, bom, aqui é cosseno ao quadrado de t, porque aqui é, né, x ao quadrado, menos, na direção y, né, menos xy, então é cosseno t, seno t, j, né, r' de t, quem é? É menos seno t i mais cosseno de t, j, e eu posso escrever a integral, né, como f ds, isso aqui é a mesma coisa, entre 0 e π sobre 2 de, né, f em r de t vezes r' de t dt, que é a mesma coisa que a integral entre 0 e π sobre 2 de, esse aqui é, né, produto escolar, não se esqueça, cosseno ao quadrado de t e menos cosseno de t, seno de t, j, produto escalar, com menos seno de t i mais cosseno de t, j, dt. Vamos fazer esse produto. Isso é igual a menos cosseno ao quadrado de t, seno de t, menos cosseno ao quadrado de t, seno de t, dt, né? Isso aqui é igual a menos 2 cosseno ao quadrado de t, seno de t, dt. Então, quem é essa integral, né? Essa integral é menos 2, constante, sobre 3 de cosseno ao cubo de t no intervalo 0 a π sobre 2, que é igual a menos 2 terços. Bom, uma observação útil na hora de fazer o cálculo dessa integral sobre campos, integral de linhas sobre campos, é que temos uma relação útil entre a integral de linha do campo vetorial f com a integral de linha dos seus campos escalares, né? Lembre-se, né, que f de x, y, z, ou, bom, sem colocar dimensão, f é igual a, bom, não tem como, p i mais q j, no f também pode ser p i
colocar na dimensão 3, que é a máxima que a gente está trabalhando, mais R. Tá? Então, a gente tem que a integral de linha de f, produto escalar, né? dr, isso aqui é igual a integral de linha em c, né, de p dx mais q dy mais r dz. E essa é uma relação muito útil na hora do cálculo de integral de linha de campos. Bom, e a gente vai explorar mais essa relação e exemplos dessa integral de linha de campos vetoriais nas listas de exercícios e nas aulas síncronas.